Isso desde que o governo federal criou o Disque Denúncia da Secretaria de Direitos Humanos, o número de registro de exploração de crianças e adolescentes só tem aumentado. A gente, inclusive, tem um gráfico que mostra mais ou menos essa realidade, o aumento anual das denúncias. Isso aqui é um dado geral, nacional. Nacional, né? Isso. Agora, será que esses números refletem realmente a realidade, né? É o que a gente quer saber, por isso que a gente convidou a delegada de proteção à criança e ao adolescente do estado do Amazonas para falar desse assunto. A delegada Linda Glaucia já está aqui com a gente. Muito obrigado, bom dia para a senhora. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Esses números, delegada, realmente aí, se as vítimas denunciassem, se todas as vítimas denunciassem, os números seriam tão baixos, vamos dizer assim, ou dessa proporção, ou seriam ainda maiores? Eu entendo que nesse Disque Denúncia, que é o Disque 100, nós temos sim informações fidedignas, mas também temos denúncias que não são verdadeiras, são infundadas. É difícil de trabalhar. É difícil de trabalhar. Às vezes o vizinho chateado com o outro faz denúncias, e isso complica e faz nós perdermos muito tempo com uma denúncia muitas vezes não existente. Doutora, quem é esse agressor, quem é essa pessoa que comete esse crime de explorar sexualmente, né, e abusar sexualmente de uma criança? É uma pessoa próxima dessa criança? É uma pessoa distante? Qual é o retrato? Uma coisa que eu sempre falo, que todos nós temos que nos preocupar com esse agressor. O agressor geralmente é uma pessoa muito próxima, uma pessoa muito amiga, uma pessoa que todas as crianças gostam. Ele está fora de qualquer tipo de desconfiança. Esse sim, você tem que se preocupar e tentar saber o porquê dessa aproximação com seu filho, caso não seja o próprio agressor residente na casa. Nós temos uns dados aí da própria Delegacia de Proteção à Criança, se a gente puder colocar já no ar, que inclusive mostram quem são os maiores agressores. Olha, a gente tem dados aí de 2011, de janeiro a dezembro, 422 pessoas que a família não conhecia, só que aí aparece em segundo lugar os padrastos, né? Padrastos aí são os agressores, e em terceiro lugar o próprio pai. E a gente teve um número total de casos aí de 1.052 em 2011. Se a gente for para 2012, a gente vê também um aumento no número de casos, mas aí aparece novamente em segundo e terceiro lugar essas pessoas que são diretamente ligadas às crianças, né? E a vulnerabilidade aí entre as idades, 12 a 15 anos em primeiro lugar. O que isso aponta para a gente, delegada? É interessante que eu chamo a atenção também que além desses 12 a 15 anos, como uma idade muito vulnerável, o preocupante é criança de 0 a 6 anos também. Por quê? Porque é dentro de casa que essa violência está acontecendo, onde pessoas deveriam proteger, né? Elas estão abusando. E aí fica difícil de nós identificarmos, porque sendo um crime intrafamiliar, essa criança ela fica muito amedrontada. Tem medo de denunciar, né? Algumas das vezes são os vizinhos, ou o próprio trabalho que nós temos feito juntamente com a mídia local de divulgação leva credibilidade. As próprias crianças já chegaram a ligar para a delegacia, né? E nós já fomos até o local, já identificamos, e isso é um trabalho de muita responsabilidade. As denúncias também elas aumentaram, eu entendo, em razão dessas campanhas que estão existindo, né? Mobilizando, sensibilizando as pessoas a denunciarem, porque algumas das vezes alguém está vendo, mas não quer se envolver. Não quer se envolver, eu acho que o problema não é dela, que cada um resolva o seu, não. Você tem sim, que você tem sua responsabilidade social, você tem sim responsabilidade com aquela criança próxima de você. Agora, a gente tem uma situação bem preocupante, né, doutor? Olha, existem dados que apontam que o Amazonas, quando se fala em exploração por estado brasileiro, o Amazonas é o 8º no ranking. Inclusive, tem os gráficos aí que a gente preparou para colocar. E ainda tem também, quando você divide por cada 100 mil habitantes, o Amazonas vai para o primeiro lugar. O que a gente pode fazer, doutora, para que isso não seja essa realidade assim tão feia, cruel, né, vergonhosa, a gente ter uma situação como essa com as nossas crianças e os nossos adolescentes? Nós temos inclusive esses dados aí no quarto gráfico que a gente separou aí. Essa pizza que a gente separou também, doutora, mostra que a região Nordeste é a que mais reclama, depois vem a região Norte. E o Amazonas é aí o 8º na lista dos estados todos. Primeiramente, a responsabilidade é da família. Família longe, pai, mãe, afastado do seu filho, vai sim deixá-lo exposto. Então, a partir do momento que a família tomar essa consciência de que a responsabilidade primeira é dela de cuidar e de zelar, aquela mãe que se envolve rapidamente com uma pessoa e já deixa seu filho aos cuidados dela, né?
Isso é muito preocupante. Então, em primeiro lugar, a família se conscientizar dessa responsabilidade para depois, sim, o Estado vir, a polícia agir, porque depois que nós agimos, o crime já aconteceu. O que não nos interessa, o que nós queremos é essa conscientização da família, né, de que o seu princípio basilar é cuidar, né? É integrar essa família unida para que não seja nenhuma criança vítima de Agora, abuso delegada, sexual. como fazer num caso em que se caracteriza aí a participação ou do padrasto, ou da mãe, ou do pai, porque a mãe também aparece às vezes quando é menino, ou a madrasta, enfim. Como fazer? Porque senão vai faltar espaço nas cadeias para prender tanta pessoa de dentro da família. Infelizmente, o que temos a fazer para diminuir o número é o que eu já falei ainda há pouco. Os pais e as mães tomarem conta de seus filhos, orientá-los. Internet é uma coisa muito recorrente também, para que não aconteça. Infelizmente, se tiver alguém praticando crime contra criança e adolescente, vai ter sim cadeia. E se não for a denúncia, é mais difícil para a polícia chegar até esse agressor e prender? Como que fica o trabalho da polícia na hora de prender essa pessoa que cometeu esse crime? Esse trabalho da polícia, pertinente à violência sexual, ele é muito difícil. Porque geralmente essa violência ela acontece num local onde só tem vítima e agressor. Para tanto, nós temos exames periciais, a própria vítima que passa pelo acompanhamento psicológico para saber realmente se ela está falando a verdade. Daí a gente já consegue montar um trabalho, que é um trabalho probatório, para poder chegar à prisão desse agressor. Mas temos sido feito isso com muita responsabilidade e, graças a Deus, êxito nas prisões. Delegada, a gente há algumas semanas exibiu uma reportagem falando sobre crianças, né, com menos de 12 anos, que engravidam. E as crianças e as mães falam com uma naturalidade muito grande, mas a senhora me chegou a me dizer, quando me ligou depois da reportagem, que é um crime isso. E como tratar disso? É um crime. Menor de 14 anos não pode se relacionar sexualmente. Qualquer pessoa que tenha uma relação sexual com um adolescente menor de 14, uma criança de 0 a 14, ele vai ser responsabilizado sim. E aquela mãe também vai ser responsabilizada, porque ela tem conhecimento do fato e não denunciou na delegacia. Aora, a própria maternidade, ela passa esses dados para a delegacia? Ela passa. Nós temos nas notificações que vêm das maternidades para a gente tomar conhecimento desses acontecimentos de gestação, de gravidez, de partos, a gente tem esse conhecimento. Tá certo. Olha, doutora Linda Glaucia, a gente agradece a sua participação aqui no Bom Dia com essas informações esclarecedoras e, de uma certa forma, para conscientizar as pessoas com relação a isso, a questão da família. Existe um telefone de contato que as pessoas possam ligar, denunciar, além do Disque 100, por exemplo? Tem um nosso aqui? Eu sempre digo que você pode ir em qualquer delegacia, pode fazer essa denúncia, qualquer conselho tutelar, nas escolas, na delegacia de proteção. Temos também o telefone da delegacia, que é o 3656-8575. 3656-8575. 8575. Existe algum... Na internet tem como denunciar? Nós temos a Polícia Civil, né, que daqui a pouco mais acredito que vamos estar aparecendo aqui com o nosso endereço eletrônico, para que sejam feitas as denúncias. Polícia Civil do Amazonas.spot.com. .blogspot.com. Okay. Dá para fazer denúncias por aí, mas é bom a gente retornar com o telefone. O telefone, às vezes, as pessoas decoram com maior facilidade. 3656-8575. Se não, querendo denunciar, liga lá, 100, o número 100, que vai para o governo federal, que envia para a delegacia. Com certeza. Obrigado, delegada. Bom dia e bom trabalho aí. A gente sabe que a senhora bom dia a todos. Anda bem ocupada aí. Bom dia.